Masculinidades. Um homem não chora. Ah, não? Não. Para isso teríamos que ter sentimentos. Já todos ouvimos masculinidade tóxica. Frágil, dominante, tradicional. Mas afinal, quantas masculinidades existem? Eu sou a Lena. Eu sou o Luz. Bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast. Íntimo. Corajoso, ativo, aventureiro, provedor, chefe da casa, garanhão, conquistador, herói, atleta. Tudo isto parecem ser simplesmente palavras, adjetivos, expressões que associamos à simples ideia de se ser homem. Achas que isto é verdade, Lena? Eu acho que nós vivemos ainda muitas coisas que trazemos de muito de trás. Antigamente os homens eram as pessoas que eram o porto seguro, cuidavam da parte financeira. Era o único que trabalhava, trazia dinheiro para casa. Sim. A nível de iniciar um relacionamento, até hoje ainda tenta-se que o homem esteja sempre a dar o primeiro passo. E se ele não der o primeiro passo, parte-se do princípio que ele não tem interesse. E às vezes também existe timidez nos homens. Existe timidez, existe insegurança, existem todas as características comportamentais e emocionais que podem existir, obviamente, numa mulher. É curioso pensarmos que estes conceitos ainda chegam até aos dias de hoje, quando muito já tem sido feito para tentar combater estes estereótipos associados àquilo que é ser-se homem ou ser-se masculino, mas no fundo isto acaba por ser prejudicial tanto para homens como para mulheres, estas caixinhas tão definidas. Acaba-se por exigir que o homem não seja tão emocional quanto a mulher, não seja tão sensível, e mais uma vez associamos a sensibilidade num homem à homossexualidade, e isso faz com que muitas vezes a comunicação entre homens e mulheres não seja tão fluida, não seja tão boa, tão positiva, tão pacífica. E mesmo a comunicação entre dois homens. Exatamente. Ainda hoje se parte do princípio que um homem tem que resolver conflitos com agressividade. E muitas vezes resolver conflitos com agressividade não leva a nada, como por exemplo um homem está com a sua companheira e alguém lança um piropo ou alguma coisa do género. Parte-se muito do princípio que o homem tem que ter uma postura agressiva com o outro, que tem que ter aquela postura de proteção exagerada. E ainda se associa muito essa coisa ao ser viril, ao ser homem, másculo. Até hoje ainda há uma ideia muito fetichizada de dois homens envolverem-se num conflito agressivo por conta de uma mulher, como se fosse uma luta de gladiadores, não é? E como se isso fosse a única forma de resolver as coisas. O diálogo não é tão alimentado nos homens como é com as mulheres. Existe tanto uma pressão social como um privilégio em ser homem. De que forma é que isto acontece? Em que cenários é que isto acontece, Luz? Na nossa sociedade, nascer-se homem e identificar-se do género masculino, portanto aquilo que se chama cisgênero, que é o contrário de transgênero, portanto nascer homem, cisgênero, heterossexual, branco, eventualmente uma classe média, alta, bonito, o que seja, ainda continua a ser na nossa sociedade um privilégio, não só por todos os direitos que os homens de uma forma geral sempre tiveram, em comparação à conquista progressiva dos direitos das mulheres, e ao mesmo tempo este privilégio faz com que tenham sido até muito recentemente, e ainda, os homens que estão nos lugares de chefia, de decisão política, entre muitas outras áreas da vida. Mas a verdade é que, por um lado, isto exclui muitas outras pessoas de terem a sua liberdade e, ao mesmo tempo, acarreta uma pressão gigante para se comportarem sempre de uma determinada maneira e para não falharem em todas estas funções de chefia, de liderança. É cada vez mais urgente refletirmos acerca deste privilégio, que deveria deixar de ser um privilégio e ser uma coisa acessível a toda a gente de forma horizontal, sem hierarquias, questionar esse privilégio e tentar erradicar esta pressão para se ser o homem ideal, o homem tradicional. Espera-se sempre muito dos homens. É importante nós entendermos também que o feminismo não é rebaixar os homens, é igualar. Quando um homem está a passar uma fase muito má, turbulenta e não está na sua melhor forma, não tem um desempenho sexual imenso, automaticamente vêm outras questões. As pessoas apontam sempre que isso é uma fraqueza, quando na verdade pode ser simplesmente um problema que terá que ser resolvido com terapia e tudo mais. E espera-se muito que um homem entupa as suas emoções totalmente e que não chora. Existe muito mais homens que não fazem terapia do que mulheres. Porque isso é considerado uma fragilidade. Cerca de 75% dos suicídios são cometidos por homens.
Parece que a pior coisa que pode acontecer a um homem é transparecer, de alguma forma, algum sinal de fraqueza, vulnerabilidade, quando, na verdade, isso são só características humanas e que, em qualquer momento da vida, qualquer pessoa as tem. Exato. É-se esperado que um homem não perca o controle emocional, que não perca o equilíbrio emocional. E muitas vezes isso acontece por vários motivos, trabalho, profissão, amigos, o luto de um familiar muito próximo, da mesma maneira que acontece com mulheres. Acredito que a diferença entre homens e mulheres é que possivelmente também por uma questão muito hormonal, as mulheres têm mais piques emocionais. Podem estar um dia super bem, como um outro dia não. Mas, a nível de situações de conflito na sua vida, as dores acabam por ser as mesmas. Se eu perder a minha mãe, ou se um homem cisgênero perder a mãe dele, provavelmente nós iremos sofrer da mesma maneira. Só que é-me permitido a mim que eu demonstre mais isso a longo prazo do que a um homem. Até porque depois automaticamente alguém vai pensar que ele tem algum síndrome qualquer, alguma coisa associado à mãe e ter perdido a mãe e não ser ainda uma pessoa independente emocional. É esperado que o homem sofra em silêncio. Exatamente. Mas parece-me fundamental fazer esta educação para as emoções desde crianças, ensinar os meninos a expressarem-se, a conviverem e a dialogarem com as suas emoções para não chegarmos à vida adulta com estes bloqueios emocionais que muitas vezes ocorrem e com esta dificuldade de muitos homens pedirem ajuda. No sexo masculino, desde muito pequenos, que se é meio que perdoado, mesmo com as crianças, as funcionárias na escola, etc. e tudo mais, acham muito mais normal dois rapazinhos começarem à bulha. É uma coisa completamente comum no dia-a-dia, do que duas meninas andarem ao bofetão. É-se esperado que o homem, mesmo desde muito pequenino, que tenha esse comportamento, que resolva as coisas na base da porrada. E se as meninas tiverem esse comportamento, não fica bem. Sim, a coisa é grave, é grave. Há muitos homens que, a nível de relacionamentos, têm muito receio de dar o primeiro passo. Obviamente, têm medo da rejeição, como toda a gente. Existem, às vezes, sinais que demonstram que um homem está interessado. Mas essa obrigação de um homem ter que dar o primeiro passo, em muitos casos, não se adequa. Porque existe também imensos homens que são super tímidos e que não têm coragem de encontrar aquele momento de dar o primeiro olá, dizer alguma coisa interessante que ele sinta que a conversa dali vai desenvolver. Muitas vezes existe realmente interesse das duas partes, mas as duas pessoas estão ali muito naquela coisa, não, se o homem não dá aquele primeiro passo, obviamente não tem interesse. E às vezes não é assim tão linear. Possivelmente há ali algum medo de rejeição ou timidez. Só que não se é permitido a um homem sentir-se dessa forma. Se for um possível interesse romântico entre dois homens, se estiverem os dois com essa insegurança, ninguém avança. Acho que é preciso desconstruir muito esta ideia de que o homem tem que dar o primeiro passo e tem que ser sempre ele a tomar iniciativa e a ser a pessoa que sabe sempre o que fazer. Principalmente é isto que é muito esperado e, mais uma vez, vai dar aquela pressão exagerada e que é completamente evitável. Toda a gente, sejamos homens, mulheres ou até pessoas que nem se identifiquem diretamente com nenhum dos géneros, todas as pessoas têm direito a todas as características possíveis. Começámos por falar em masculinidade tradicional, dominante, mas no fundo este tipo de masculinidade que nós falamos conserva dentro de si ainda muito machismo, sexismo, homofobia. Até que ponto é que a sociedade tem ou não tem consciência de que ainda somos uma sociedade muito machista, sexista e homofóbica? Todos os dias nos fornecem dados da diferença salarial entre homens e mulheres. Situações de violência doméstica que muitas vezes são desculpabilizadas, as mais leves, obviamente. Quando existe um casal que tem uma casa, uma família, etc., e é a mulher que fica sem emprego, não é mal visto, isto é, de certa forma é permitido que ela durante algum tempo tente encontrar alguma coisa dentro da sua zona de conforto, ou um bocadinho fora, mas não muito. Mas um homem de repente ficar sem trabalho, ele é considerado um derrotado. Total. Por exemplo, existe um casal em que uma mulher ganha imenso dinheiro e ele não. A coisa é super complicada. E se for ele a cuidar dos filhos, a ficar em casa para cuidar dos filhos? Um homem e uma mulher conhecem-se. E a mulher tem uma situação financeira muito melhor do que a dele. E existe ali logo um entrave que não existe ao contrário. Ainda se é muito permitido que seja o homem a presentear muito a mulher, mas o contrário não. Afeta os orgulhos desse homem. Porque ainda se é pensado que o homem é que tem que ser o suporte da família. Imagina, seríamos um casal e eu tenho algum dinheiro e durante algum tempo tu queres te formar. Isso não é muito permitido. Não é permitido que ele evolua como pessoa, porque ele tem obrigações que estão lá definidas, mas ao contrário pode perfeitamente existir. A sociedade continua a ter dois pesos e duas medidas conforme o género, infelizmente. Sim. E é isso que é importante abalar.
Portanto, machismo, sexismo, homofobia e, curiosamente, estes conceitos são-nos incutidos desde miúdos, porque o bullying na escola é logo o primeiro impacto social que as crianças têm ao serem, lá está, mazinhas umas para as outras, principalmente os rapazes entre si, a humilhação que provocam uns aos outros, àqueles que pareçam mais sensíveis, mais fraquinhos, digamos assim, é desde tenra idade que esta competição, esta comparação entre uns e outros acontece. E é quase como se a pior coisa que pudesse acontecer a um homem é ser humilhado pelos outros ou a nível social ser rebaixado. E então daí esta carapaça que muitas vezes é construída, ok, eu sou o durão e a mim nada me afeta e nada me acontece. Aqueles meninos que logo na primária costumam estar muito com as meninas, não é só porque eles preferem as brincadeiras das meninas. É porque os meninos já o excluíram muito. Naquelas aulas de educação física, por exemplo, nunca fazem par com ele. E então ele sentiu um abrigo, sentiu um conforto emocional, sentiu já um acolhimento vindo das meninas que não sentiu dos rapazes, até muito pelo contrário, sentiu rejeição. Este aqui não sabe jogar a bola, não sabe fazer nada, então ele nunca é convidado para jogar futebol. Não é simplesmente esse menino que é um pouquinho mais sensível sentir-se melhor com as meninas, é porque ele sente-se acolhido. Essa intimidação sofrida no grupo dos meninos, essa humilhação ou até os insultos e comparações, mesmo na prática desportiva, desde miúdos, pode de facto afastar muita gente de fazer desporto durante décadas, por exemplo. Mas afinal, qual será o preço a pagar por este privilégio de manter esta masculinidade tradicional, clássica, dominante? Vemos aqui muita gente, muitos homens que mesmo numa idade adulta parece que têm uma ausência de expressividade, de espontaneidade, de criatividade ou uma repressão muito grande da sua sensibilidade. Nós vemos muitas vezes homens nos seus 30, que começam depois a ter relacionamentos mais sérios, em que já vivem juntos, principalmente começam a ser pais. Quando fazem terapia, percebem que têm traumas trazidos de infância por rejeição, mas eles nunca falaram sobre isso, nem sequer se abriram sobre isso com a companheira, porque não lhes foi permitido que eles falassem sobre isso. Se eles não tivessem aquele abraço, aquele carinho quando era necessário, principalmente vindo de um pai, era normal. Não era normal que um filho virasse para o pai e dissesse: eu gostava que me desses mais abraços. Automaticamente esse pai, talvez muito machista, iria pensar: meu filho é sensível demais, eu não gosto disto. Iria associar mais uma vez a uma condição sexual. Existem muitos homens que já ali nos seus 30, 40 percebem que têm imensos traumas trazidos de infância por falta de carinho paternal. Chegam a uma idade adulta a sentir uma grande solidão emocional, bloqueios emocionais, por não estarem habituados a falar sobre as suas emoções. Se calhar passaram uma vida inteira sem se permitirem aceder a esse espaço emocional. A informação cívica, etc. Deveríamos falar, sim, sobre emoções. Se simplesmente fosse alimentado que nas turmas se sentassem todos em grupo e alguém nos perguntasse assim: há alguma situação aqui na escola esta semana que te incomodou? Talvez demorasse ali a quebrar o gelo, mas a partir do momento em que algum falasse, outros iriam atrás. Era muito importante que se promovesse estas coisas de falar semanalmente. Para criar espaço das pessoas se abrirem mais emocionalmente, em contraposição a esta ideia muito tradicionalista dos miúdos, desde pequenos, que nós hoje sabemos, quase como se pudéssemos analisar de um ponto de vista National Geographic, que estes grupos de pertença dos miúdos, para pertencerem ao grupo, acabam por reprimir muitas emoções, serem os durões, e é essa sensibilidade que pode ficar muito aprisionada em nome de pertencer ao grupo e ser o maior e humilhar os outros. Muitas vezes nas situações de bullying existe um que é o agressor, o que maltrata, etc. Mas os outros, boa parte do resto da turma, do resto da escola, também é condescendente. São coniventes com. Sim, porque é neutro. E ser neutro é estar do lado do agressor. Sim. Pode não ser tão grave, no entanto, não fazer nada permite que os agressores façam tudo. Está muito trabalho por fazer. A desconstrução da masculinidade. Acho que já algumas pessoas poderão ter começado a escutar este conceito. E o que é que isto quer dizer? É começarmos a pôr em causa estes conceitos mais tradicionais que são associados muito ao que é ser homem, nascer homem e ser um homem a sério, digamos assim, porque apenas algumas áreas da sociedade parece que estão mais despertas para este questionamento da masculinidade ou para dar mais liberdade aos homens. As áreas artísticas
são de facto um campo onde os homens podem expressar livremente e de outras formas, sem estarem tão condicionados nesta caixinha da masculinidade. Não existem estes estereótipos constantes. E também na comunidade LGBT, com os homens queer, portanto, homens que sejam bissexuais, gays, são à partida convidados a olhar para dentro de si, porque desde tenra idade ou em qualquer fase da vida onde se comecem a questionar, começam a perceber efetivamente que é uma caixa demasiado rígida. Achas que automaticamente um homem por sentir eu sou homossexual e por isso posso ser emocional livremente? Ou achas que também existem algumas questões que ele não consegue exteriorizar por ser homem? Não é por alguém ser um homem gay, queer, bissexual, não é por isso que de repente ele é super resolvido, obviamente. Todos nós crescemos na mesma sociedade e por isso transportamos o mesmo machismo, sexismo, homofobia também, a tal homofobia internalizada. Portanto, eu posso ter ódio de mim próprio sem me aperceber muito bem. Porque cresci numa sociedade que diz que há certos comportamentos que são menos aceitáveis ou que não são de um homem verdadeiro. Há sempre um trabalho a fazer dentro de nós, de homens, de mulheres, seja qual for a nossa identidade de género ou a nossa orientação sexual. Nós associamos muito ser um homem de uma forma tradicional como ser alguém de coragem. Até há muito pouco tempo, acho que havia esta ideia generalizada de que ser gay é ser menos homem. Mas será que isto é verdade? Não é mesmo? Seja nas terras mais pequenas ou metrópoles, quando um homem queer, gay, bissexual escolhe não se invisibilizar, procurar o amor, criar comunidade e enriquecer comunidade, de facto ele está a cumprir-se a si próprio, à procura da felicidade e ao mesmo tempo está a optar não se reprimir dentro dessa caixinha. Ou seja, a partir do momento em que eu consigo assumir alguma orientação sexual minha, eu vou passar a ser super bem resolvido em tudo. Isso não tem a ver, porque existem muitas vezes traumas de rejeição de infância, rejeição paternal, situações de bullying que nunca ficaram resolvidas, ou eventualmente medos, como por exemplo progressão na carreira. Mas eu acho que também existe entre relacionamentos entre homens, muitas vezes aquele que tem muita dificuldade em admitir que está a envolver-se demais. Existe muito agora esta questão de envolver-se de forma só casual e não ser demasiado emocionado. E até há muito humor à volta disso. Esse humor revela que, mesmo estando super assumido na sua orientação sexual, existe um certo gozo em cima de um homem super emocionado e que isso é motivo de piada até. Se ele apanhar sentimentos. Isso é permitido muito às mulheres, não tanto aos homens. Seja no campo, seja na cidade, um homem gay, resolvido, que no dia-a-dia, fora das dating apps e fora do mundo digital, se interesse por outro homem e mesmo sem saber a orientação romântica ou afetiva ou sexual desse outro homem e se aproxima dele, é preciso ter cojones, digamos assim, para usar uma expressão dessa masculinidade tradicional. Também é preciso muita coragem para ser um homem resolvido com a sua sexualidade, mesmo que essa sexualidade seja menos normativa. O feminismo também ajuda a que os homens se libertem de todos estes estereótipos e todas estas raízes trazidas de uma situação patriarcal e machista de famílias, principalmente em Portugal, que ainda somos muito fruto da geração de Salazar. É super importante para serem homens mais resolvidos emocionalmente, conseguirem conversar sobre os seus sentimentos, conseguirem ter relações mais tranquilas, conseguirem admitir aquilo que lhes magoa, não só em relacionamentos amorosos, mas com outros amigos, etc., para criarmos aqui uma comunicação mais fluida entre homens e mulheres, porque quando há comunicação, automaticamente há mais entendimento, há muito mais facilidade para que as coisas comecem a fluir. Uma pessoa que possa falar sobre as suas emoções com o seu companheiro, com os seus amigos, será automaticamente uma pessoa muito mais saudável emocionalmente. Eu acho que uma das coisas que também é fundamental começar a fazer é perceber que não existem propriamente características nas pessoas que sejam mais femininas ou mais masculinas. Mas quem é que definiu que a sensibilidade e a delicadeza e a vulnerabilidade são características exclusivamente femininas? Não são. É como se cada traço de personalidade, cada característica nossa fosse uma cor, uma tonalidade. E todos nós, no fundo, temos todas as cores e todas as tonalidades e semitonalidades dentro de nós. Isso é muito permitido no meio artístico. Quando um homem é muito sensível, só ninguém lhe passa o carimbo de homossexual quando é artístico. Ele até pode ser gay por ser artista. Mesmo assim, se nós quisermos ainda manter esta ideia de que algumas características são mais femininas, podemos pôr a coisa nestes termos. É fundamental, então, os homens começarem a aceitar o feminino em cada um deles, porque todas as características são, antes de mais, características humanas.
Todos nós temos um arco-íris dentro de nós, digamos assim. Sim, sim, sim. E é importante evitar viver aqui dentro da escala de cinzas só, não é? Exatamente. O termo masculinidades, no plural, é de facto o mais apropriado, uma vez que os homens, tal como as mulheres, têm a capacidade de viver com toda a diversidade e toda a pluralidade de situações, de experiências, de emoções. A toxicidade não é tão má para as mulheres, apesar de ser péssima, como é para eles próprios. Muitas vezes há muitos homens que querem sair dessa dor e não conseguem porque está tudo tão enraizado, foram tão educados para que eles ajam de uma certa forma que é um desespero emocional, às vezes eles não saberem o que fazer. E então essa masculinidade tóxica em muitas situações pode magoar muitas mulheres, mas acima de tudo eu acho que magoa muitos outros homens. Não poder se expressar, não poder ser ele próprio. Não existe um homem especificamente que seja responsável pelo machismo ou pelo sexismo ou pela homofobia, mas sendo coniventes com esse estado de coisas, acabam por perpetuar muitos deles estas barreiras e esta pressão que acaba por ser só ridícula nos dias de hoje. Este foi o nosso terceiro episódio, esperamos que tenham gostado. E até à próxima!